Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto sobre a apostasia. No vídeo de hoje veremos mais informações importantes sobre esse assunto. Além de mostrar simbologias dos templos e das denominações, hoje eu quero falar sobre alguns fatos sobre apostasia. Pois ainda nos dias atuais há pessoas que dizem que essas simbologias na arquitetura dos templos e nas logomarcas dessas denominações são pura bobagem. Precisamos analisar o contexto, logicamente, dessas simbologias, e é óbvio que os primeiros missionários protestantes receberam a ajuda dos maçons e os templos foram inspirados nas simbologias iluminatistas. E essas marcas ficaram registradas e é possível comprovar através das pesquisas históricas, pois a história revela que os primeiros missionários protestantes receberam ajuda dos maçons. Um livro bom sobre esse assunto é o livro chamado Centelha e Restolho Seco, de Beth Antunes de Oliveira, mas vejamos a fala de um mestre maçom legítimo para que fique mais clara essa questão e depois eu sigo com mais algumas referências subliminares. Me chamo Rodrigo Menezes, mestre maçom filiado ao Grande Oriente do Paraná, e hoje vamos falar sobre a relação entre os protestantes, batistas e a maçonaria no Brasil. Qual a relação desses movimentos religiosos em sua chegada por aqui e onde a maçonaria se relaciona. No final das contas, nós somos os culpados, ou melhor, os facilitadores dessa chegada, coisa que muita gente não sabe. Um dos pontos iniciais, o primeiro, e é segundo o historiador Martin Dreher, um pastor luterano, professor e historiador nacional, aconteceu em 1863, quando, influenciado por maçons, foi realizada a aprovação da legalização do matrimônio não católico, quer dizer, o início da separação Estado-Igreja. Esse texto se encontra no próprio site da Igreja Metodista. Tá? Vocês vão ver o link aqui embaixo e está a imagem aqui do lado de vocês do decreto número 3069, de 17 de abril de 1863. O segundo ponto importante foi a fundação do jornal Imprensa Evangélica, em 1864, pelo pioneiro presbiteriano Ashbel Graham Simonton. No mesmo link, comentado anteriormente, informa que a maçonaria viabilizou a criação da imprensa evangélica, mas em um artigo chamado Os Jornais Evangélicos e a Formação da Mentalidade Protestante no Brasil, de Armando Araújo Silvestre, mostra que Simonton fundou o jornal. Vocês têm a imagem aqui do lado. Sobre esse assunto, eu vou ler a tradução do Handbook of Freemasonry, ou livro de mão da maçonaria, do Johannes Augustin Maria Snoeck, mais conhecido entre nós como Johann Snoeck. Abre aspas, o Brasil nos dá outro exemplo. O crescimento do presbiterianismo e protestantismo brasileiro foi paralelamente acompanhado pela ideia liberal. Foi no seio das lojas maçônicas que protestantes americanos encontraram pessoas dispostas a ajudarem a fundamentar as congregações presbiterianas e metodistas. O primeiro missionário presbiteriano foi o reverendo Ashbel Graham Simonton, de 1833, faleceu em 1867, que chegou ao Brasil em 1859 e encontrou em São Paulo cerca de 700 protestantes. Ele supervisionou a organização formal da primeira congregação, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e depois de negociar com uma loja maçônica, os presbiterianos foram convidados a se encontrar em seu auditório. Mais tarde, os maçons também ajudaram a criar igrejas calvinistas. Entre 1873 e 1875, o Brasil encontrou-se dividido por uma profunda crise entre a Igreja Católica Romana e a monarquia. Alguns sacerdotes liberais deixaram a Igreja Católica Romana para se tornarem protestantes. Já em 1871, é instalada a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Para mais informações sobre essas datas, esse livro é bem interessante, a Centelha em Restolho Seco. Está aqui a imagem dele, de Beth Antunes de Oliveira, mostra as datas e personalidades importantes do período. É fundada a Washington Lodge, onde pelo menos 5 de seus membros fundaram a primeira Igreja Batista de Santa Bárbara. Em 1880, é sagrado o primeiro pastor batista brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, o Antônio Teixeira Buquerque, e o melhor, dentro de uma loja maçônica. Essa informação consta um trabalho de
Davi Roberto Bandeira da Silva, pesquisador do Programa de Estudo de Administração Brasileira, ABRAS, da Fundação Getúlio Vargas. Em 1894, Salomão Luiz Ginzburg funda a loja Auxílio e Virtude e 25 dias depois, uma igreja da primeira igreja batista na mesma cidade. Ginzburg ainda constrói o primeiro templo batista no Brasil. Ele tira do chão o templo, com a ajuda financeira de seus irmãos da maçonaria. Essa informação ela consta na própria bibliografia de Ginzburg, esse livro aqui do lado, Um Judeu Errante no Brasil. O site da Igreja Metodista apresenta a história como ela deve ser contada. Mostra que o protestantismo tem início de sua história muito amarrada com a maçonaria em nosso país. As vertentes maçônicas sempre reafirmaram um de seus preceitos de que a maçonaria não é religião, mas o maçom deve ser um homem de fé. Então, religião e maçonaria sempre caminharam juntos, por caminhos próprios, e muitas vezes se cruzando e voltando aos seus rumos. Agora eu quero analisar mais algumas simbologias nos templos e nas denominações, pois esses símbolos e essas marcas não são apenas do passado. Hoje em dia estão cada vez mais fortes, e um inscrito aqui do canal comentou em algum dos vídeos meus para me falar sobre a igreja preta, os templos que são pintados de negro, e eu até pensei que isso era moda e ia passar. Mas eu recebi algumas imagens da denominação chamada Bola de Neve e me disseram que o estilo dessas denominações lembra muito o cubo negro. E se você não sabe o que é o cubo negro, ele é chamado também de Saturno. É uma coisa interessante, é que a logomarca dessa denominação tem realmente a aparência do planeta Saturno. Veja um círculo e as letras como se fosse um traço lembrando o planeta Saturno. Há muitas denominações que ainda estão pintando as suas igrejas de negro. Isso nos traz algumas referências muito importantes, até mesmo porque esses templos terminam adquirindo aí uma aparência de boate ou casa de show, e os templos são chamados de Black Church e são colocados jogo de iluminação neon que terminam lembrando novamente como boates, casas de shows ou talvez baladas. Esse é o estilo seguido por várias denominações, e entre elas uma muito conhecida é a Batista da Lagoinha, que de longa data usa bastante simbologia muito estranha, e em seus templos tem algumas simbologias fálicas bastante nítidas. Outra coisa também que nós devemos analisar são as representações da pombinha, do Espírito Santo. Geralmente essa pomba, eles têm uma aparência de triângulo e na maioria das vezes estão de ponta cabeça, que tem uma relação oculta com a pomba do Otto, aquela seita secreta iniciática do Aleister Crowley. Essa pombinha nada tem a ver com o Espírito Santo, mas é uma simbologia oculta para falar dos mistérios iniciáticos de Aleister Crowley. Muitas pessoas me pedem para analisar várias denominações, mas aos poucos eu vou trazendo aqui mais algumas referências. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para 1, 2, 3 mais amigos e fique à vontade para deixar o seu comentário aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!